Boa noite, pessoal da Isoladas 1 do grupo G8. Continuando nessa segunda-feira com a aula sobre ligações químicas. A gente vai entrar agora nas forças intermoleculares e é a parte final de ligação. Aí na próxima segunda é só exercício em slide, para depois a gente começar um outro assunto, ok? Então vamos lá. As forças intermoleculares. Primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que é uma força que mantém as moléculas unidas. Ou seja, se é intermolecular, é entre moléculas. E qual é a consequência dessa força? Ela vai determinar as propriedades de fase sólida, líquida e gasosa. Porque uma substância é encontrada na fase sólida, outras na fase líquida e outras na fase gasosa. Se elas estão na fase sólida, pegando carona na ideia lá da quinta série, do sexto ano, é porque prevalecem as forças de coesão. Mas que forças são essas que na quinta série ou no sexto ano são chamadas forças de coesão? E na fase gasosa, prevalecem as forças de repulsão. Então praticamente não há coesão, não há afinidade entre as moléculas. E que ligação, por que não há? Por que esse distanciamento entre as moléculas? A partir daí, dessas inquietações, a química vai atrás da resposta para as propriedades físicas através das forças intermoleculares. Elas são principalmente estudadas vinculadas à ideia de ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrando a todos que ponto de fusão é apenas a passagem da fase sólida para a fase líquida. Mas ponto de ebulição, há um erro quando você diz que é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Isso não é ponto de ebulição. Isso aí é vaporização. Lembre que ponto de ebulição é a passagem da fase líquida para a fase gasosa quando e somente quando a pressão interna é igual à pressão externa. Se o vestibular não fala de pressão, não tem ponto de ebulição. O que você tem é vaporização. Ponto de ebulição, você tem o incremento da pressão externa. Quando você diz assim, a água ferve a 100 graus, esse texto está incompleto. A água entra em ebulição a 100 graus, submetida à pressão de 1 atmosfera, como a gente costuma dizer, no nível do mar. Porque nessa pressão de 1 atmosfera, a água atinge a pressão interna também de 1 atmosfera, quando a temperatura resiste a 100 graus. Então, ponto de ebulição é o momento em que a pressão interna da substância é igual à pressão externa. Se eu pego essa água e levo para uma serra, eu estou subindo, então a pressão diminui. Logo, o ponto de ebulição também diminui da água. Se eu desço num vale, a pressão aumenta, então o ponto de ebulição da água também aumenta. Então, ponto de ebulição é um conceito que depende da pressão externa. Feito essa revisão, então as forças intermoleculares vão trabalhar ou serão consequência de um estudo sobre essas propriedades. Então essas forças são fracas, é um outro ponto que eu chamo a atenção. Alguns livros de química dão a ideia que elas são fortes, elas são fraquíssimas. Forte é ligação iônica, forte é ligação metálica, forte é ligação covalente. Força intermolecular é fraca. É uma força, mas é fraca, comparada com as ligações intramoleculares, de dentro da molécula. Observe a molécula da água que todos conhecem, H2O. Não estou ofendendo os senhores, mas imagine a água líquida entrando em ebulição. Você não imagina que o hidrogênio se separou do oxigênio. Para romper a ligação hidrogênio-oxigênio precisa de muita energia, que é uma ligação interna da molécula, é intramolecular. O que rompe quando você aquece é a atração que uma molécula de água tinha em relação à outra. Então são essas forças intermoleculares que a gente começa a discutir agora. E é lógico, nós temos 3 forças intermoleculares, a intensidade de todas as 3 é baixa, mas dessas 3, qual é a mais forte? A ligação de hidrogênio, que é a primeira que eu vou começar. Então, entre as mais fracas, ela é a mais forte, mas ela não é uma ligação forte. É isso que eu quero chamar a atenção, para não errar questões das provas de vestibulares. Então, vamos lá. A primeira ligação é a ligação de hidrogênio, que o nome correto é esse, mas o Nordeste chama de ponte de hidrogênio. Bom, primeiro, por que o Nordeste chama de ponte de hidrogênio? Foi um recurso didático. Porque ponte liga um lado a outro. Por isso que a gente usa ponte, vai ligar uma molécula a outra. Por que de hidrogênio? Porque sempre em uma das margens está o átomo de hidrogênio. Por isso que é ponte de hidrogênio.
Agora, sapinho, só existe com hidrogênio? Só. E por que só com hidrogênio? Aí vamos ter a explicação em modelo atômico. O hidrogênio tem apenas uma camada eletrônica com um elétron. Consequentemente, um próton no seu núcleo. Então, esse elétron protege o próton do seu núcleo. Quando o hidrogênio faz uma ligação, um compartilhamento de elétron, esse elétron único que ele tem está ocupado nesse compartilhamento. Então ele desprotegeu o núcleo. O núcleo está desprotegido. Não há o que a gente chama de blindagem eletrônica. Como o núcleo não está blindado, ele está descoberto. E como ele é positivo, ele começa a atrair partículas negativas próximas dele. Por isso que sempre vai acontecer com o hidrogênio. Agora vamos ver quais são os outros elementos que também se ligam ao hidrogênio. Sempre o hidrogênio vai estar envolvido por isso, porque ele só tem uma camada eletrônica com um único elétron, que quando faz a ligação está desprotegendo o núcleo. Ou seja, o núcleo não está mais blindado, não está mais protegido. E aí o núcleo, que é extremamente positivo, vai atrair cargas negativas próximas. Por isso que é sempre o hidrogênio. Agora vamos lá. Composto, a primeira condição, o composto tem que ser polar. Por isso que a gente precisou na aula passada discutir o que é um composto polar e o que é um composto apolar. Se o composto é orgânico, é fácil. A química orgânica tem como matriz da química orgânica o átomo de carbono. Então a cadeia carbônica é sempre a parte apolar. Qualquer elemento diferente de carbono e hidrogênio na orgânica dá ao composto uma polaridade. Ou alta ou baixa, mas dá uma polaridade. Na inorgânica, aí eu comentei as regras. Composto X2, apolar. XY, polar. X2Y, aí você olha o Y, que é o elemento central que está em menor quantidade. Se sobra elétrons, ele é polar. Se não sobra, ele é apolar. X3Y, você olha pares de elétrons no elemento central, que é o Y. Se sobra, ele é polar. Se não sobra, ele é apolar. Tudo bem? Então, você tem essa parte aí. Ok, pessoal? Então, essa é a revisão que eu preciso para saber o que é polar. Então, vamos lá. O composto tem que ser polar, ok. E apresentar hidrogênio ligado ao FON. Hidrogênio, por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio só tem uma camada com um único elétron, que ao fazer a ligação, deixa o núcleo desprotegido, que é positivo. Esse núcleo extremamente positivo do hidrogênio, desprotegido, atrai elétrons ou do flúor, ou do oxigênio, ou do nitrogênio. Aí vem a pergunta. Sabe por que só desses três? Porque são os elementos mais eletronegativos? Aí eu digo sim, aí você me aperta. Sim, sabe? Se são os elementos mais eletronegativos, por que o cloro não está aí? Porque o cloro tem a mesma eletronegatividade que o nitrogênio. Inclusive na literatura, alguns autores consideram que a eletronegatividade do cloro supera em casa decimal a do nitrogênio. Traduzindo, se o nitrogênio está no rol, por que o cloro não está? E aí vem a outra explicação. Porque flúor, oxigênio e nitrogênio, eles são do segundo período da tabela periódica. Logo, ele só tem duas camadas eletrônicas muito próximas do próton do hidrogênio. Mas quando ele tem três camadas eletrônicas, que é o caso do cloro, aí o diâmetro, o raio aumentou muito. Se aumentou o raio, aumentou a redução, aumentou o distanciamento. E aí ele não tem a capacidade de atrair como atrai o flúor, oxigênio e nitrogênio. Por isso que os outros elementos não participam dessa ligação. Então você tem o hidrogênio da água, que é eletropositivo, carga parcial positiva, e o oxigênio com carga parcial negativa. Então você tem uma molécula polar. Repare que eu botei uma letra grega antes, porque se eu botar só mais e menos, aí eu entro em contradição. Porque mais e menos é a simbologia de ligação iônica, e aqui não é iônica, aqui é covalente. Mas é uma carga parcial, e as cargas parciais você representa com a letra grega anterior ao sinal. Então, carga parcial positiva, carga parcial negativa. Como o oxigênio tem dois pares de elétron livre, esse par de elétron do oxigênio é atraído pelo hidrogênio da molécula da água vizinha. Essa ligação é que a gente chama de ponte de hidrogênio. O par de elétron da água é atraído pela molécula vizinha. E aí você tem a chamada ligação de hidrogênio. Ok, pessoal? Então, isso aí é a ligação de hidrogênio. Agora, sempre o par, preste bem atenção. Primeiro porque o par, que o orbital cabe em dois elétrons. É um par de elétrons descompartilhado do oxigênio, do flúor ou do nitrogênio, que é atraído pelo hidrogênio da molécula vizinha.
sempre um par de elétron e hidrogênio vão ter duas pontes de hidrogênio. Eu estou tentando mostrar a quantidade de pontes que uma molécula pode fazer. Cada par de elétron descompartilhado e um hidrogênio já forma aí duas pontes de hidrogênio. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a água ainda tem mais um par de elétron descompartilhado e mais um hidrogênio, a água forma 4 pontes de hidrogênio. Ok? É a substância que mais forma pontes de hidrogênio, é a água. Então essa ligação de ponte de hidrogênio na água é extremamente acentuada, porque ela consegue realizar 4 pontes de hidrogênio. Ok? Eu vou dar uma parada nesse vídeo, para continuar no próximo, para eu preparar aqui um gráficozinho para vocês.